Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar do Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Meu nome é Ilma Kelly e você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. E a nossa ideia aqui é fazer com que você desperte o seu interesse pelos estudos. Então, se é isso que você quer, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a mais pessoas. Bom, e quem que é então esse Ernest Hemingway? Ele nasceu em 1899 e faleceu em 1961, um pouquinho antes dele completar 62 anos. A gente sabe que ele viveu ali uma vida boêmia em Paris, e isso é relatado num filme que eu quero indicar, que é Meia-Noite em Paris. Esse filme ele não trata do Ernest Hemingway especificamente, mas ele trata de uma época em que ele viveu, então ele aparece na história. É importante a gente saber o contexto que ele estava inserido. Depois ele vive um tempo em Cuba, e também é importante a gente saber dessa informação, porque o Velho e o Mar ele foi escrito em Cuba e ele foi inspirado ali na vida que o Hemingway via em Cuba, vivenciava. Ele era pescador também, ele praticava pesca esportiva, e aí depois ele vai escrever a história de um velhinho pescador. Ele foi extremamente premiado por essa história, o Velho e o Mar, e ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Literatura, tendo como justificativa também essa obra. E aí do que trata, afinal de contas, essa história? Bom, eu tô sem o livro físico aqui, tô só com o meu Kindle, porque na minha última releitura o livro se desfez, ele estava soltando páginas, e aí ele não suportou a última leitura. Ele muitas vezes, e aí na última leitura ele se desfez. Inclusive, se você é meu aluno, meu aniversário é dia 7 de novembro. Já fica uma dica de presente, então. Quem que é, então, o personagem principal dessa história? A gente vai se deparar ali com o velhinho Santiago. Logo no começo da história, o autor vai nos contar que o Santiago ele está há quase 3 meses sem conseguir pescar nada. Então imagine só, você é um velhinho que depende da pescaria para sobreviver, está já há quase 3 meses sem pescar nada. A gente sabe que ele é um velho viúvo, solitário, que depende da pescaria para viver, que tinha um menino que o ajudava com esse trabalho de pesca no mar, mas esse menino ele foi afastado dele pelos pais, porque os pais disseram: esse velho aí é um azarão, ele já está há muito tempo sem pescar, você não vai aprender nada com ele, então você precisa ir ajudar outros pescadores. E aí o menino fica extremamente desconfortável, né, com isso, mas aceita, porque ele, afinal de contas, é um menino, não pode escolher muita coisa, ele tem que aceitar o que os pais disseram. E mesmo assim, quando o velhinho volta do mar, ele tenta ajudá-lo de alguma forma, ele mantém essa amizade com o velhinho ao longo da história. É interessante a gente notar isso, porque ele não é parente do Santiago, e mesmo assim ele estabelece essa relação quase de um neto com o seu avô. É muito bonito ver isso sendo narrado também. E aí, num determinado dia, o Santiago acorda e diz: hoje eu acho que tá diferente, hoje eu acho que eu vou conseguir pescar alguma coisa. E aí ele parte para o mar, e a gente vai ver o que acontece nesse dia em detalhes dessa partida. E aí ele pesca realmente um peixe nesse dia, e aí é um peixão, na verdade, que é um marlim. No Brasil a gente chama de espadarte azul, e esse peixe é um peixe bem emblemático para os pescadores, porque ele é enorme. Inclusive ele é maior do que a embarcação que o Santiago está, ele tem quase 5 metros de comprimento, então ele é muito forte, e se estabelece ali uma batalha entre o velho Santiago e o peixe. Eles ficam horas naquilo, e enfim, e aí a gente começa a sentir aquela imensidão do mar. Pelo menos eu fico deslumbrada, mas também aterrorizada com a imensidão do mar, então tenho muito respeito pelo mar. E aquele velho sozinho numa embarcação lutando contra um peixe enorme no meio do oceano, em alto mar. A gente sente o sol, a gente sente a brisa que é narrada, a gente sente todas as relações que se estabelecem ali nessa narrativa. Então é muito profunda, ela é muito marcante, ela é muito envolvente.
Tem trechos assim também de embrulhar o estômago. Eu imagino que para vegetarianos e veganos não seja tão fácil de fazer essa leitura. Para mim, não foi tão fácil fazer essa leitura, especialmente nesses momentos, apesar de eu não ser vegetariana e vegana, mas a maneira que é relatada essa relação de homem com natureza muitas vezes nos faz refletir. E não que o Santiago se julgue superior à natureza, em momento nenhum a gente tem essa impressão, mas a gente começa a refletir sobre essas relações que o homem estabeleceu entre a exploração que nós fazemos com a natureza. Então isso suscita essas reflexões, sabe? A história suscita essas reflexões então. E tem a cena quando ele pesca o peixe mesmo, e trava essa batalha, me fez lembrar uma cena de No Coração do Mar, um filme que tem aí nas plataformas de cinema para assistir livremente, também é um filme que eu indico. E aí tem uma cena especificamente que trata dessa batalha entre o homem e um peixão. Aí você vai ver que peixão que é esse. Só para você ter uma ideia, é baseado na história real do Moby Dick, de um navio baleeiro, e aí depois eu coloco os detalhes aí na descrição do vídeo para você acessar com mais facilidade essa referência que eu tô te passando. E aí depois dessa narrativa ali da batalha, que um dos dois vai ganhar essa história, tem o desenrolar da narrativa que é desesperador. Daí pra frente é só desespero. São pouquíssimas páginas de história, pouco mais de 100 páginas, mas são páginas que conseguem nos conduzir para reflexões ainda mais profundas da condição humana. Então você reflete acerca da solidão, acerca da amizade, acerca da relação do homem com a natureza, da imensidão do mar, da obscuridade muitas vezes do que tem no oceano. Então você reflete sobre várias outras questões que não estão necessariamente explícitas, mas implícitas ali nas cenas que se passam. E ainda mais com o final que tem depois. Então você questiona muita coisa. Eu indico fortemente que você leia esse livro. É um livro para a vida, é um clássico. E é um clássico muito curtinho, que vale a pena ler e vai fazer com que a sua formação de leitor seja muito mais completa. Faça isso e volte aqui para me contar como é que foi. Grande beijo!